Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a fonoaudióloga Eliane Martins Alves. Eliane, é um prazer conversar com você e poder também explicar muitas coisas, né, a respeito da fonoaudiologia para os nossos telespectadores. Obrigada, eu que agradeço o convite, doutor Luciano. Eliane, vamos explicar então um pouquinho para os nossos telespectadores, né, antes de conversarmos outros assuntos, o que vem a ser o fonoaudiólogo? Bom, o fonoaudiólogo, ele ainda é um profissional pouco conhecido. Ele é um profissional da área da saúde e também da educação. Ele atua de forma autônoma e independente, tá? E ele pode atuar em serviços públicos ou privado. Ele é responsável pela promoção de saúde, pela prevenção, por avaliação e diagnóstico, tudo que é relacionado à comunicação. Tudo relacionado, então, à comunicação, né? Então, responde uma coisa. Por exemplo, os pacientes que queiram procurar por você, por exemplo, por um fonoaudiólogo, vai com indicação de algum médico ou a própria paciente já procura direto vocês? Isso. Geralmente, quando é criança, vem com queixa da escola ou mesmo dos pais. Os pais, por isso que é importante os pais estarem bem informados, porque eles mesmos conseguem identificar o problema das crianças. Então vamos explicar um pouquinho mais, né, a atuação, onde que atua o fonoaudiólogo, pelo menos a gente vê a abrangência, né? Então, o fonoaudiólogo ele pode atuar em redes públicas de saúde, como hospitais, maternidades, creches, berçários, escolas, sejam elas de educação regular ou especial. Pode atuar também no ensino, na instituição de ensino superior, pode atuar em veículo de comunicação como TV, rádio, teatro e também algumas empresas e também associações, por exemplo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, que é a PAI. Que legal. E quem mais chama o fonoaudiólogo assim? Quem que mais chama? Seria as escolas? Sim. Ultimamente, meu trabalho tem sido mais procurado por pacientes por familiares de pacientes que apresentam uma certa dificuldade de aprendizagem. Eliane, quais as especialidades da fonoaudiologia? Eu sei que tem outras, né? Quais são as especialidades? Isso. São 7 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Tá. É a audiologia, que pega toda a parte de audição, a saúde coletiva, voz, motricidade orofacial, que trabalha toda a parte de respiração, sucção, deglutição, e também trabalha a expressão facial e adequa todos os músculos da região facial. Tá? Então você faz trabalhar tudo em conjunto, né? Isso. E também a linguagem, que é mais uma especialidade reconhecida que engloba a parte de linguagem oral e escrita, e as duas últimas que faz pouquinho tempo que foram reconhecidas, que é a parte de disfagia, que cuida da parte de deglutição, que é o ato de engolir, e também a fonoaudiologia educacional. A educacional, acredito que esse também é importante, porque além dos professores, além da família, ainda tem os professores que também ajudam, né, nessa parte. Isso. A gente trabalha, é um trabalho muito próximo, é uma relação muito estreita, a educação com a comunicação. Eliane, e dessas especialidades, qual é a mais procurada? É a educacional. Educacional? É educacional, é onde os professores têm caminhado, eles já notam essa dificuldade na sala de aula e nos procuram, nos encaminham. E você está comentando de escola, né? Então o fonoaudiólogo educacional, em que nível que atua, em que nível de ensino mais atua? E atua em todos os níveis ou modalidades de ensino. Desde lá do berçário, da pré-escola, da educação infantil até o último ano de ensino superior, porque a comunicação e a aprendizagem, ensino-aprendizagem, eles andam muito juntos, tem uma relação muito estreita mesmo. E a partir de que idade? Então você está comentando, né, que todos os níveis de ensino, a partir de que idade que a família ou os professores devem encaminhar para o fonoaudiólogo? Assim que eles tiverem qualquer dúvida ou notarem qualquer dificuldade na criança, já pode estar procurando. Não tem uma faixa etária. Não tem uma faixa etária, né? Não tem uma faixa etária. Pode ser quando já notar
alguma dificuldade. Então isso é importante, né? E acho que o trabalho da família também é importantíssimo junto com o filho, né? Junto com a criança. Isso, o ambiente né? favorável é essencial. E me fala uma coisa, o melhor método de alfabetização, qual seria ele? Na tua opinião? Então, doutor, é bem complicado, porque as crianças que não têm uma dificuldade significativa, que têm um bom desenvolvimento desde bebê, que têm um ambiente favorável, que têm uma aprendizagem ou um local de aprendizagem propício, essa criança é alfabetizada adequadamente. Já a criança que apresenta certa dificuldade, desde lá do desenvolvimento neuropsicomotor, essa criança é um desafio para qualquer método ou mesmo para os professores que tentam aplicar esse método escolhido. E o método mais indicado para essas crianças que têm uma certa dificuldade são os métodos ou abordagens fônicas. Certo. Por quê? Porque a fala é muito próximo da escrita. Então, é o método adequado. E, por exemplo, não sei se entraria na sua área, mas para fazer essas crianças tomar gosto pela leitura, né? Gostar mais da leitura. Tem algum método, alguma coisa que ajuda isso? Eu acho que o único método é incentivo desde bebê. Eu acredito que desde quando essa criança já apresenta uma certa intenção comunicativa, lá por volta de 6 meses de vida, que a criança já tem aquela vontade de comunicar conosco, aí já pode começar um incentivo à leitura. O que o pai ou a mãe pode fazer? Já pode pegar um livrinho de história infantil, tá contando para essa criança, porque ela vai estar atenta te olhando. Essa criança vai ter essa vontade de... E tem que começar cedo, né, Eliane? Isso. Por volta de 18 meses ou 2 anos, monta na casa um cantinho de leitura, um lugarzinho lúdico, bem colorido, que essa criança ela vai ter aquela vontade, ela vai pedir para o pai estar fazendo. A família estimula. Isso, né? O ambiente também ajuda muito. Eliane, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a fonoaudióloga Eliane. Eliane, vamos falar um pouquinho então, por exemplo, como que o fonoaudiólogo ele pode contribuir nesses distúrbios, né, ou transtornos de aprendizagem? Então, o fonoaudiólogo é um dos principais profissionais que pode estar orientando esses professores, orientando a equipe da escola ou familiares e pode também atender diretamente a criança. Só que esse atendimento clínico ele tem que ser realizado fora da escola. Lá na escola é somente orientações e a detecção do problema mesmo. E vocês também costumam fazer essa orientação também para os professores, tipo assim, não para cuidar, né, a parte fonoaudióloga é sua, mas assim, para detectar algum problema, alguma coisa, então tem assim uma comunicação entre vocês e os professores? Sim, a gente elabora, faz um planejamento de palestras de orientação, porque é muito importante o professor saber sobre o desenvolvimento normal da criança, o desenvolvimento global e também da parte de aquisição e desenvolvimento de fala e linguagem, porque ele geralmente é o principal detector. Está ali em contato, né, com a criança? Na sua opinião, qual é a dificuldade de aprendizagem mais encontrada nessas crianças? Então, hoje em dia tem muitas dificuldades, cada um com a sua incidência. Tá. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a dislexia, que está em alta e as pessoas têm muita dúvida ainda. Então, começa explicando então o que vem a ser essa dislexia para os nossos telespectadores começarem entendendo. A dislexia é um assunto que ainda causa muita dúvida. Ela se caracteriza pela dificuldade da criança decodificar aquele som lido. É uma dificuldade específica da linguagem escrita. Então a criança, ela lê, mas no processamento de interpretar aquela letra, ela não consegue. Então ela lê o correto e fala o errado, digamos assim, como ela trocando as letras. Ela não consegue interpretar o que está escrito, essa associação de som e letra, de grafema e fonema. Ela não consegue fazer essa associação. Então ela não consegue interpretar textos, ela lê, ela escreve com vários erros ortográficos. E a criança disléxica,
ela apresenta inteligência normal, ela tem um ambiente favorável, então não vai afetar. A questão... que mais que a dislexia se manifesta? Então, a dislexia geralmente vem manifestado dessa forma, com uma grande dificuldade de aprendizagem em leitura, em reconhecer os sons lidos e também com muitos erros ortográficos. Lembrando que a dislexia, ela vem sem nenhum déficit sensorial. Que é isso? A criança ouve bem, a criança tem a visão excelente e também não tem problemas emocionais. Então, digamos, tem os sentidos, né, normais, sim, mas tem esse probleminha, sim, né? Isso tem cura? Como que faz? Como que é o tratamento? Então, é muito complicado falar em cura, né? Pode ser que algumas características, o paciente leva por toda a vida. Tá. Se tiver um incentivo da família, um tratamento correto, se a escola adaptar planejamentos específicos para aquele aluno, essas características vão ficar amenizadas. Porém, se o paciente passar por algumas situações de estresse, de cansaço, ou se fizer leitura de textos com palavras desconhecidas, essas características podem voltar e ficar mais visíveis. Tá. E na educação especial inclusiva, como que o fonoaudiólogo pode ajudar? Então, na rede pública, existe uma sala que chama AEE, Atendimento Educacional Especializado. O governo montou essa sala, que chama Sala de Recursos. E o fonoaudiólogo, ele é preparado para estar orientando esses professores a como lidar com as dificuldades dessas crianças. Eliane, uma coisa hoje, né, por exemplo, nós temos uma novela passando e tem uma criança autista, né? Eu não sei se você assiste a novela, de vez em quando eu vejo. Eu gostaria de saber de você, o fonoaudiólogo em relação ao autista, como que é? Como que é o tratamento? Como que esse contato de vocês? Então, a primeira característica do autismo, a primeira coisa que a gente consegue detectar é o déficit de interação social. Então, o autista, ele não tem essa vontade de interagir com o outro. Aí essa comunicação, essa linguagem, ela fica debilitada. E também o atraso significativo na linguagem. Ele demora muito para poder falar. Então fala um pouquinho então da importância, né, do fonoaudiólogo nesse processo, como que o fonoaudiólogo realmente atua ali. Por exemplo, eu não sei se você chegou a ver essa mocinha que está fazendo, né, o papel na novela, que ela é autista. Ela está trabalhando, é realmente aquilo, mas ali não fala, né, na novela do fonoaudiólogo. Então seria legal você explicar alguma coisa sobre o fonoaudiólogo. Então, como eu já falei, a criança tem que ser detectada aquela dificuldade precocemente, que aí é muito mais fácil de lidar. O autista, ele precisa de algumas maneiras, de alguma forma alternativa para poder se comunicar com a gente. Então, o fonoaudiólogo, ele intervém na parte da comunicação. Ele intervém na parte que necessita para poder estar comunicando com o outro, tá? Certo. E ele auxilia muito porque ele cria alternativas para poder o autista comunicar com a sociedade. Tem alguma técnica especial, alguma técnica diferente para trabalhar com esses autistas? Então, existem vários métodos e técnicas. Tudo depende da avaliação que foi feita naquela criança ou naquele adulto, porque autista pode abranger várias idades. A gente sabe que tem vários tipos, né? Isso. Então, depende muito do tipo, do resultado da avaliação, do resultado da avaliação de uma equipe multidisciplinar, porque a opinião do professor e a opinião da família é muito importante. Geralmente, as primeiras manifestações que o autista apresenta são comportamentais. Então, o resultado dessa avaliação é onde nós vamos escolher qual que é o melhor método para ser aplicado naquela criança. Legal. Eliane, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada, Eliane, que é a fonoaudióloga. Eliane, você
comentou agora há pouco a respeito do autismo, né? Isso. E você também comentou no início do programa que você trabalhou na PAI. Isso. Então, fala um pouquinho pra gente como que seria esse trabalho, né, do fonoaudiólogo e a síndrome de Down. A síndrome de Down é uma síndrome que é bastante encontrada. E ela é bem próximo de nós, considerados normais. Tá. Mas é necessário trabalhar para ter um trabalho efetivo, satisfatório, desde os primeiros dias de vida. Porque a síndrome de Down, ela tem condições de ser diagnosticada lá no ultrassom. Certo. Então, com poucos dias de vida, a gente já pode começar o trabalho com a síndrome de Down. E lógico que quanto mais precoce, muito melhor. Isso, né? Porque uma das características principais deles é a hipotonicidade. Então, a musculatura da face é muito mole. Eles não têm força para sugar o seio da mãe. Eles não têm força para estar fazendo uma deglutição correta. Então, o trabalho da fono entra desde o início mesmo, né? Dos primeiros dias de vida, então, digamos assim. E isso leva por toda a vida. A criança vem apresentar trocas articulatórias, vem apresentar gagueira, que é uma das características deles também. Então, o nosso trabalho é constante com eles. E no AVC? Como é que é o trabalho do fonoaudiólogo junto com o AVC? O AVC tem vários tipos. Isso. Né? Então, cada caso a gente vai trabalhar de uma forma. Né? Porque o AVC prejudica em tal local do cérebro, o outro pega outra parte do hemisfério cerebral, então atua de formas diferentes para cada paciente. Mas o geral é trabalhar a recuperação da linguagem e a recuperação desses órgãos que foram afetados. Geralmente paralisam um lado do corpo. Esse um lado do corpo engloba também a região da face. A metade da língua. E dificulta, né, a fala. Isso, paralisa um lado da face, é onde o fonoaudiólogo atua. E o trabalho do fonoaudiólogo, então, digamos assim, no AVC, sempre tem sucesso, ajuda muito, né? Ajuda muito. Porque o trabalho conjunto aí, fisioterapia, fonoaudiologia, acho que todo mundo trabalhando em conjunto. Isso, necessita de uma equipe multidisciplinar para um sucesso, mas a gente encontra resultado. Eliane, fala pra gente, outra coisa, vamos pensar de um acidentado. Quando tem algum acidente, a pessoa tem algum problema relacionado à fala. Como que é o trabalho do fonoaudiólogo? É um trabalho de reabilitação também. Então, nós vamos avaliar esse paciente, nós vamos resgatar as qualidades, o que restou de habilidade que ele não conseguiu perder e as que ele perdeu. A gente vai fazer uma avaliação e vai ver onde é o melhor passo para a gente começar nesse acidentado. Mas a gente consegue, na maioria das vezes, quando não é tão prejudicial a parte cerebral, a gente consegue recuperar. Depende de cada caso, né? Porque tem alguns casos que são irreversíveis. Vamos falar um pouquinho dos professores, né? Voltando à escola, que você falou que a maior parte, né, seria da parte de ensino, da parte educacional. Como que os professores, né? Como seria o trabalho de vocês com a parte vocal com os professores? A gente pode trabalhar diretamente com os professores. É uma área que ainda os professores ou a escola ainda não conhece muito bem e não vê a necessidade, porque é prevenção, é parte preventiva. O professor, ele é um profissional da voz. Ele tá ali o dia todo. Ele trabalha com a voz, né? O tempo todo, né? Ele trabalha com a voz. O dia todo não, mas a parte, o momento de atuação dele dentro da sala de aula, ele tá usando a voz. Então, ele está competindo com aqueles ruídos, que não são poucos. A gente sabe que as crianças ou os jovens, eles falam muito, e a voz do professor está competindo com aquele som. Tem a questão também, os professores que ainda usam o giz, a parte alérgica. Acaba judiando também, né? Isso, então o fonoaudiólogo ele pode estar entrando na parte preventiva, passando técnicas de aquecimento, desaquecimento vocal, higiene vocal. Você comentou que não é o dia todo, mas o professor, com baixo salário que o professor tem professores que a gente sabe que trabalha cedo, à tarde, à noite, né? Em todos os períodos, não é verdade? Isso, e eu acredito que quanto mais excesso, mais vai prejudicando, é lógico. O essencial seria, né, fazer todo um trabalho antes, um aquecimento e depois preparar para esse descanso a voz.
Eliane, antes de encerrarmos o programa, como que os pais poderiam ajudar, né, no tratamento dos seus filhos, né, com fonoaudiólogo? Então, pequenas atitudes em casa, os pais já podem estar ajudando essas crianças. Mas é necessário que esse pai, ele conheça o desenvolvimento normal de fala e linguagem e o desenvolvimento global da criança, para assim ele verificar se a criança está ou não com alguma dificuldade ou com algum atraso no desenvolvimento. Mas aí, então, há uma orientação de vocês, da fonoaudiologia, né, orientando a família, não é isso? Sim, mas o mais importante... Porque às vezes torna-se complicado, né, para os pais. Isso. Mais importante é esses pais estar participando de palestra, tá sempre buscando orientações, mesmo busque através da internet, pequenas coisas, pequenos detalhes que fazem diferença. Eliane, eu gostaria de conversar mais com você, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a tua presença e gostaria, né, que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar mostrando mais um pouquinho do meu trabalho e eu acredito que tenha ajudado um pouquinho nas dúvidas das pessoas. E se alguém tiver mais dúvida, tem algum e-mail que a pessoa pode mandar para você? Tem um então, e-mail. Fala para os nossos telespectadores. Pode estar me mandando e-mail através do Yahoo, que é eliane_martinsalves@yahoo.com.br. Eliane, então, mais uma vez, obrigado. E você quer acrescentar alguma coisa, comentar alguma coisa com os nossos telespectadores? Sim, fica à eu gostaria vontade. de deixar uma mensagem, posso? Lógico, prazer. É de Emílio Debrecht. Ele diz assim, que a comunicação, ela é mais que informação. A informação, ela subsidia, ela atualiza e ela nivela conhecimentos. Já a comunicação, ela sela pactos e educa. Parabéns. Obrigada. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo. Fiquem com Deus e até a próxima semana.